é o nosso último domingo de palestra, de trabalhos na nossa Casa do Caminho, né? Nós retornaremos na semana do dia 20 de janeiro, tá? Nós, trabalhadores, precisamos de um descansinho, mas assim, reforço. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Face. Então, esse horário que vocês têm costume de vir na casa, busca lá a palestra, pra gente não ficar sem isso. Eu vejo assim, quando a gente vem na casa, parece que é assim, uma injeção de ânimo, né? Quando a gente escuta uma palestra aqui da Casa do Caminho, mesmo a distância que nem o pessoal aqui da live, parece que dá um, né? Fortalece a gente. Então, uma renovação. Exato. Então, utilizem, já que a gente está aqui, né? Esse horário, a gente vai estar sempre uma palestra. Ah, mas qual palestra eu vi? Ah, se você olhar e falar, eu tenho certeza que vai ser direcionada para vocês. Tá bom? Pessoal da live, pega lá a aguinha para a gente fazer a fluidificação. Nós aqui também, já estamos com as nossas águas. Mas também, nesses dias que a gente não estiver, pode fazer, né? Tem a mesma validade, tá bom? Põe a aguinha, escuta a palestra, tem a fluidificação da água, é a mesma coisa, tá? A espiritualidade vai estar presente. Eu garanto, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Hilda, né? Eu estou dando aqui os recadinhos, né? Desde já eu agradeço a colaboração de vocês com as doações. Agradeço muito, semana passada nós tivemos o nosso bazar de Natal, que foi um sucesso, né, Deise? Agradecemos de coração a ajuda e se não fossem vocês, nossa casa não estaria aberta. Através dessas doações que a gente, através do bazar, consegue, né, receber o dinheirinho para pagar o aluguel, como bom Brasil, né? Então, desde já eu agradeço e peço a Jesus que multiplique e continue trazendo para que a gente possa ajudar aqueles que precisam, né? Bem como cesta básica, né? Nós também auxiliamos algumas famílias, né, que dependem muitas vezes só dessa cesta. Então, se não fosse vocês, não tínhamos como fazer essa doação. Porque, como diz, uma andorinha só não faz verão, né? Então, muito obrigada, desde já eu agradeço de coração. Ano que vem, nós vamos começar os nossos cursos. Como a maioria de vocês aqui da casa sabem, os nossos cursos têm duração de 1 ano e meio. Então, ano que vem, nós vamos estar com as inscrições abertas. Pessoal da live, vocês aqui, quem não faz curso, vem, façam as inscrições, vocês vão conhecer o que é realmente o Espiritismo, quem é Jesus, e é assim, só quem faz, né, Lei? Né? Só quem já fez os cursos sabe o quanto que é bom, o quanto que é, né, como diz, né, o saber liberta, né? Então, não esqueça, já vamos se preparando, psicologicamente, fisicamente, fala, não, eu vou fazer os cursos da Casa do Caminho esse ano, tá bom? Assim que a gente retornar, a gente já vai dar os dias certinhos, os professores e tudo mais. Bom, pessoal da live, para vocês também, porque o nosso curso o básico 1 e o básico 2 é 100% online, então fica mais fácil, né? Só o mediúnico que nós temos uma prática que também é uma vez por mês, mas o básico 1 é totalmente online. Então, não perca a oportunidade, já vai preparando a curiosidade para estar aqui com a gente, tá bom? Evangelho no lar. Acho que todos nós já estamos fazendo, não sei se vocês já fazem. Eu adoro. Aqui todo mundo faz, pessoal. Mas quem não está fazendo evangelho, por favor, usem essa ferramenta. Principalmente nessa época que a gente vai estar sem estar aqui frequentando a Casa do Caminho. Como nós todos aqui sabemos, normalmente, né, de noite a gente tranca a nossa porta física. E o Evangelho do Lar tranca a nossa porta espiritual. Ah, tranca contra o quê? Contra aqueles irmãozinhos que, infelizmente, ainda não têm o conhecimento, que fica só lá, né? Briga com a mulher, briga com o marido, chuta o cachorro. Olha lá, ele fez sujeira, briga com o filho. E a gente muitas vezes não sabe o porquê. Na verdade, a gente faz o evangelho,
Parece que, eu costumo dizer, né, nós mulheres, né, parece aquela faxinona de 30 dias, sabe aquela faxina de lavar até tudo? É a mesma coisa, né? Ainda como faz o evangelho, é algo simples, 15 minutinhos por semana, no mesmo horário, tá? Senta, se possível a família, eu particularmente faço sozinha, né? Senta, lê o evangelho, faz algumas orações, quem tem família discute sobre o que foi lido. Algo muito simples. E se encerra fazendo uma vibração. E aquele irmãozinho que foi impedido de entrar, devido ao evangelho, com o tempo ele vai fazer parte. Ele vai poder entrar para ouvir o que a gente está falando. Consequentemente, ele vai se melhorar também. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Inicialmente ele se afasta, mas depois ele fica curioso. E entra. E é permitido. E não é só isso. A gente acha que o evangelho do lar é só para nós? Não. Ele se expande pelos nossos vizinhos, né? Como a gente já viu em vários livros, né, mesmo no evangelho, fala que quando a gente faz o evangelho, a nossa casa vira luz. E com o tempo, quando a gente estiver bem fortalecido, não só esse irmãozinho, mas outros virão para ouvir aquilo que a gente está falando. E com certeza vão ser ajudados. Tá? Então, nós temos folhetinho aqui, todos nós estamos aqui à disposição para ensinar a fazer. Fazendo chamada de vídeo, se for o caso, mas para que vocês também se beneficiem, aqueles que não fazem o evangelho, se beneficiem com essa prática que não é espírita. Jesus fez o primeiro evangelho na casa de Pedro. Então não é espírita. Jesus nunca teve religião. Ok? De novo, hoje é o último domingo que estaremos abertos. Retornaremos na semana do dia 20 de janeiro. Ok? E de coração eu desejo para vocês um ano assim, com Jesus no coração, presente diariamente, em cada coração, em cada casinho, um Natal assim abençoado, e que a gente não esqueça o aniversariante, que é o principal. Esqueçamos presentes, esqueçamos o material. O milance. O milança. Esqueçamos. Vamos lembrar de Jesus, tá bom? Esse é o meu desejo mais sincero para todos vocês. E que ano que vem estejamos juntos novamente, ok? Pessoal da live, pega a aguinha que nós vamos fazer a fluidificação, como eu falei inicialmente, ok? E nesse instante, então, vou pedir para que vocês, pessoal da live também, enviar uma vibração bem gostosa aqui para o nosso irmão Zé Aparecido, que vai trazer a palestra de hoje, ok? Daqui a pouco eu volto para fazer as vibrações. Bom tratamento. Obrigado. Tranquilos? Vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Zé. Para quem não me conhece, meu nome é José Aparecido, como a Hilda falou, e eu fiquei responsável hoje para fazer a reflexão desse texto, né, do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é a lição 37 e o tema é honras vãs. Tá aparecendo ele ou quer que põe o negócio? Tá bom? Ok, vamos lá. Para a gente começar, eu vou fazer uma pequena prece. E eu vou pedir a vocês, então, que fechem os olhos. Vamos pensar em Jesus, pensar nos nossos mentores, amigos, que caminham conosco todos os dias, para que nós consigamos aqui, assim, dessa maneira, né, conseguir compreender essas palavras que serão ditas aqui e carregar para o nosso dia a dia. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, em nome da tua criação, nós viemos te render graças e honras. Agradecemos pela vida que nos deste, pela oportunidade de aprendizado e evolução neste momento da nossa criação. Reconhecemos a tua magnitude e perfeição em cada detalhe do universo, no sol que brilha, na chuva que cai e faz brotar a vida, e em todas as bênçãos que nós recebemos
visíveis e invisíveis. Honramos o teu nome, buscando fazer tua vontade, dedicando as nossas obras ao bem e procurando a cada dia nos tornarmos pessoas melhores, com mais amor e sabedoria, nos dedicando ao auxílio das pessoas que necessitarem de nós. Que as nossas ações reflitam a tua luz e que sejamos um instrumento da tua paz e caridade no mundo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, como foi dito, o tema que nós vamos discutir hoje é honras vãs. Para a gente começar, nós vamos compreender um pouquinho sobre essa expressão honras vãs, no sentido religioso. Então, no contexto religioso, essa expressão honras vãs, ela se refere a homenagens, glórias ou práticas religiosas que são vazias, superficiais e muitas vezes desprovidas de um significado real ou de um sentimento que seja sincero. Esse conceito ele está intimamente ligado a uma passagem do Evangelho de Marcos, que vai do capítulo, no capítulo 7, que vai do versículo 7 até o versículo 13, onde Marcos traz uma discussão entre Jesus e os fariseus e os escribas. Na ocasião que procuraram Jesus para conversar e muitas vezes para colocar ele à prova sobre alguma situação que eles estavam vivenciando. Então, Marcos coloca o seguinte, lá no capítulo 7, versículo 7, uma fala de Jesus. Em vão, porém, os homens me honram, estes homens me honram, ensinando doutrinas que são doutrinas de homens. Agora vamos entender por que dessa fala de Jesus. Jesus estava reunido com seus discípulos e estava se alimentando. Quando eles estavam se alimentando com a mão suja. Os fariseus, então, procuraram Jesus para poder questionar a respeito disso. Como os seus discípulos se alimentam com a mão suja? Só que a intenção deles não era mostrar para Jesus, olha, é perigoso comer com a mão suja, porque as pessoas podem ficar doentes. Existia uma tradição antiga do povo hebreu, dizendo que se as pessoas se alimentassem com a mão suja, o espírito deles ia ficar impuro. Essa que era a ideia que os fariseus estavam defendendo. Só que Jesus colocou para eles o seguinte, não é comer com a mão suja que vai fazer com que o meu espírito fique impuro. O que vai fazer com que o meu espírito fique impuro é aquilo que sai da minha boca. É aquilo que está no meu pensamento, é aquilo que está no meu coração. Isso que vai fazer com que eu me torne uma pessoa impura. Dessa maneira, a gente conseguiu reverter a questão do que os fariseus colocavam para ele, do que os sacerdotes colocavam, para poder se sair dessa questão. E os discípulos acabaram aprendendo por conta disso, É claro que hoje em dia nós sabemos que quando você se alimenta com a mão suja, você pode adquirir uma doença. Mas naquela época eles não tinham essa noção. Emmanuel continua o texto aqui dizendo assim: a atualidade do cristianismo ela nos oferece uma profunda lição a respeito dessa citação do Evangelho. No entanto, ninguém duvida que, ao longo dos tempos, a civilização ocidental, que é o mundo onde nós vivemos hoje, aprendeu que chegou até hoje o Evangelho de Jesus para todos nós. Então, hoje em dia nós temos conhecimento a respeito deste Evangelho, que era a ideia de Jesus. Na época ele trouxe esse Evangelho para todos nós. Quem estava convivendo com ele, alguns dos apóstolos dele, dos discípulos dele, fizeram anotações a respeito de tudo que ele pregava, de tudo que ele estava ensinando, e foi passando de tempos em tempos até chegar para nós nos dias de hoje. Essa boa nova que Jesus veio trazer. Aí o Emmanuel continua dizendo assim: cumpre notar, contudo, que a essência cristã
em seus institutos, ela não passou de um sopro sem renovação substancial, porque logo após o ministério do Divino Mestre, vieram os homens e escreveram decretos na intenção de honrar o Cristo, semeando na verdade, a separação entre as pessoas e muitas vezes a destruição. O que o Emmanuel está dizendo com isso aqui, né? Que depois que Jesus passou por esse mundo, que ele ensinou o Evangelho para as pessoas, a intenção dele era que esse Evangelho ficasse para toda a eternidade, para que as pessoas tivessem conhecimento da necessidade de mudar, de se melhorar, porque Jesus, de acordo com o que nós conhecemos no Espiritismo, ele é o governador planetário. Ele acompanha, o Espírito de Jesus acompanha toda a humanidade, todo o planeta Terra, desde o princípio da sua formação. Se vocês começarem a estudar, como a Hilda já colocou para a gente no começo aqui, quem estuda o Espiritismo vai aprender que desde Jesus, ele é o governador planetário, ele acompanha o desenvolvimento da Terra e dos espíritos que estão aqui desde o início da formação do planeta Terra. E o interessante, o objetivo de Jesus é fazer com que cada um de nós, todos nós, consigamos evoluir. Como todas as pessoas que vêm, que trazem aqui nas palestras, eles trazem essa ideia da necessidade nossa, de ser humano, de espírito, de evoluir. A cada vida que nós temos, a gente precisa evoluir. E a chave para a nossa evolução é caminhar conforme os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus ele trouxe uma mensagem simples e transformadora para todos, que é o quê? A prática da caridade, o amor a Deus, o amor a nós mesmos, e nós temos que nos amar. Eu tenho que gostar de mim. Se eu não gostar de mim, eu não consigo gostar das pessoas, não consigo tratar bem as pessoas. O amor ao próximo, a prática do perdão, a humildade e o serviço diante de todos. Essa essência, ela era viva em pequenos grupos, sem hierarquia rígida e com foco na prática do bem. O que significa isso, né? Na época, depois que Jesus, então, morreu, ele deixou os apóstolos e os discípulos dele para continuar o trabalho dele, os discípulos eles começaram a formar várias comunidades para poder divulgar o Evangelho de Jesus. E aí o que acontecia? Não existia aquela pessoa que estava ali para poder organizar as coisas. Ó, vamos organizar então essa comunidade aqui e vocês vão ter que seguir essas regras aqui que Jesus deixou para a gente poder seguir. Jesus não deixou regra nenhuma para ninguém seguir. Ele deixou os ensinamentos dele para que nós, através da prática do amor, da prática do bem, pudéssemos conviver bem com as pessoas. Nós vimos isso, se você pegar a Bíblia, quem tiver a Bíblia em casa, procurar lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, os versículos de 32 a 34, o Lucas, que foi o apóstolo que escreveu a respeito da vida dos outros apóstolos, né? Ele diz o seguinte: a multidão dos cristãos, ela era uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuíam. Tudo era posto em comum para todos eles. Então, as pessoas, os cristãos da época, que faziam parte das primeiras comunidades cristãs, todas as pessoas que conviviam ali, eles dividiam seus bens com alegria. E ele coloca aqui, entre eles, ninguém passava necessidade. Por mais que eles fossem pobres, por mais que fossem miseráveis, eles tinham, um cuidava do outro. Um cuidava do outro. Se tinha pouca coisa para poder comer, eles dividiam. E ninguém passava necessidade. E essa que era a ideia que Jesus veio trazer para aqueles discípulos. E assim, os discípulos aprenderam direitinho, porque, segundo o que o Lucas colocou aqui, nessa época, apesar da perseguição que eles tiveram, os primeiros cristãos, passaram por perseguições absurdas pelo Império Romano. E por outros povos também. No entanto, entre eles obedeciam os ensinamentos do Evangelho de Jesus e conseguiam viver em paz, conseguiam viver
sem passar necessidade. Diante disso, o que a gente pode aprender? Que a essência cristã, ela não estava baseada nas regras. Ela estava, sim, baseada nas experiências pessoais de viver o Evangelho de Jesus, pelo que já foi dito, que é a prática do amor, da caridade, do perdão, da piedade, compaixão, do serviço. Jesus não chegou para ninguém e falou, ó, não precisa trabalhar mais. O reino de Deus chegou, agora está tudo de boa para todo mundo. Não, muito pelo contrário. O serviço, o trabalho, ele é essencial para o desenvolvimento humano, principalmente, para o desenvolvimento espiritual também. O desafio nos tempos atuais, que o Emmanuel coloca para a gente, o nosso desafio é resgatar aquele Evangelho de Jesus lá de 2000 anos atrás. Eu tenho condições hoje de viver isso daí. Convivendo bem com minha família, convivendo bem com os meus colegas de trabalho, convivendo bem com os meus familiares, com os meus amigos. Todos nós somos pessoas imperfeitas. Nós chegamos nesse mundo e aí a gente vai se construindo nesse mundo para sair daqui. Nós chegamos nesse mundo com uma bagagem espiritual e esperamos todos sair desse mundo com uma bagagem melhor. Precisa ser 100% melhor? Não. Um passo a mais que você der, você conseguir compreender da necessidade de se melhorar, já está muito bom para cada um de nós. É claro que cada um sabe da necessidade que tem de buscar a sua evolução. Quanto mais tempo você demorar para entender isso, um pouquinho maior de tempo vai demorar para você se tornar um espírito um pouco melhor. E aí o Emmanuel continua dizendo aqui, os últimos séculos eles estão cheios de figuras notáveis, de reis, de religiosos e políticos, que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos das suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. E aí, se a gente começar a analisar a história, tá, nós veremos que os primeiros cristãos eles sofreram várias perseguições. Muitos deles morreram, né? Morreram nas arenas, devorados pelos leões, morreram crucificados, morreram queimados. Sofreram várias perseguições por se assumirem cristãos. Isso aconteceu por aproximadamente 4 séculos. Tá? Por aproximadamente 400 anos, o Império Romano e outros povos também perseguiram os cristãos. A partir aí, por volta do início do 4º século, tá? O Império Romano ele resolveu adotar o cristianismo como uma religião oficial do Império. É claro que demorou para todo mundo aceitar isso daí. No entanto, qual foi a contradição depois que o Império Romano aceitou o cristianismo como uma religião oficial? Foram os cristãos, os novos cristãos, que começaram a perseguir as outras religiões, os outros povos. Então isso acabou entrando em contradição com aquilo que Jesus veio ensinar. E ao longo dos séculos, esses novos cristãos, né, vou colocar aí algumas religiões que surgiram depois disso, acabaram criando várias situações, como, por exemplo, as cruzadas, que foi um movimento criado pela Igreja Católica para reconquistar Jerusalém, que era a terra de Jesus. Então, em nome de Jesus, eles iam matar os povos que viviam lá para reconquistar a terra prometida, que no caso deles era Jerusalém, Israel. Só que aí, outra situação que teve também foi a Inquisição, em nome de Jesus, em nome de Deus. Eles perseguiram as pessoas que estavam buscando uma melhora para o nosso planeta. Fala, por exemplo, os cientistas que percebiam a ideia, uma das ideias da igreja era que a Terra era o centro do universo, sendo o centro do universo, tudo girava em torno dela. Os cientistas, muitos deles perceberam que isso não era verdade. Então a Igreja Católica colocava isso como um dogma. Né? O que é dogma? É uma verdade que é absoluta. Então, por muitos séculos, isso foi uma verdade absoluta.
Hoje a gente sabe que não é. Porque a gente tem, inclusive, nós temos toda a tecnologia que prova isso. Então, muitos cientistas da época, muitos estudiosos, penaram para poder provar isso daí. E não conseguiram. E foram perseguidos. Tiveram que chegar em público, dizer que era mentira tudo aquilo que eles estavam defendendo. Tá? Só que aí o que aconteceu? Né? Eles eram perseguidos pela própria igreja. Aí, uma coisa que é importante a gente perceber é que quem eram essas pessoas? Né? Se você for analisar, eu não posso julgar a atitude das pessoas no passado, porque essas pessoas éramos nós mesmos. Se você analisar, eu acreditando no Espiritismo, nas ideias do Espiritismo, né, nós tivemos várias existências. Então, muitas vezes eu fui pessoa que perseguiu, outras vezes eu fui a pessoa perseguida, ao longo dos vários séculos. Eu não posso julgar a atitude das pessoas, porque a ideia de Jesus sabia de tudo isso. Jesus tinha essa consciência. Ele sabia que, ao longo dos séculos, essas coisas iam acontecer. No entanto, o que é que foi importante nessa situação? É que o nome de Jesus, o evangelho dele, permaneceu vivo. De 2000 anos atrás até hoje. Hoje a população ela tem um conhecimento um pouco melhor e nós já conseguimos compreender melhor a necessidade de se melhorar. Aí o Emmanuel continua dizendo aqui: no entanto, em vão, todos procuravam honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é um campo de batalha das ideias. Tem gente que aceita os ensinamentos de Cristo, hoje tem gente que não aceita. Né? O que importa de tudo isso é reconhecer, desse modo, que, sobre o esforço de tantos séculos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo a ideia dos homens, segundo as tradições dos homens, mas de acordo com os próprios ensinamentos de Jesus, de acordo com o Evangelho de Jesus. E aí, eu coloco uma perguntinha para que a gente consiga refletir, pensar um pouco a respeito disso. Como nós, nos dias de hoje, podemos honrar a Deus e honrar a Jesus? A gente sabe que Deus é o nosso Criador, é o Criador do Universo. A gente sabe que Jesus é o nosso Mestre, é o governador do nosso planeta e que Ele quer o melhor para a gente. Ele quer que nós, como espíritos, ao longo das nossas vidas, consigamos evoluir, porque Ele quer o melhor para todos nós. Como é que a gente pode fazer para honrar Ele nos dias de hoje? A gente pode fazer colocando em prática o Evangelho dele, ajudando as pessoas a se melhorarem também. Não buscar apenas a minha melhora, mas buscar trabalhar para a melhora de todo mundo. E aí, para a gente poder, para finalizar e falar um pouco a respeito desse questionamento, eu trouxe uma reflexão tirada lá do livro Paulo Estevão, como dica para a gente poder refletir sobre essa pergunta. No livro Paulo Estevão, tem alguns capítulos que eles falam a respeito de 4 verbos que são importantes para a gente levar como um mantra para a nossa vida. Se a gente conseguir compreender e analisar isso daí. A primeira palavra é a palavra amar, é o verbo amar. Então, para quem lê o livro, vai entender isso que eu estou falando agora, que era a ideia de que, diante de todas as dificuldades que nós passarmos perante as pessoas, por mais que a gente, em vez de a gente ficar reclamando, a gente ajudar, mas ajudar com amor. Por mais difícil que seja, ama as pessoas. Ama você mesmo, ama as pessoas, ama aquilo que você faz. Ama. O amor é importante para reverter todas as situações. A segunda palavra, o segundo verbo, é perdoar. Então, diante das dificuldades que você passar, diante das dificuldades que você encontrar no convívio com seu irmão, no convívio com você mesmo, porque você tem que se perdoar. Perdoar não é só perdoar
as pessoas? É perdoar a mim mesmo, porque eu erro. Eu tenho que compreender que eu erro. Então eu tenho, analisando, compreendendo que eu erro, eu sei que eu tenho que me perdoar. Enquanto eu não me perdoar, eu vou carregar mais uma pedrinha dentro da minha mochila. E quanto mais pedrinha eu for colocando dentro da minha mochila, mais pesado vai ficando e mais difícil vai ficar para eu evoluir. Então, amar e perdoar. O outro verbo é trabalhar, servir. Jesus ensinou os apóstolos dele a servir as pessoas. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, tem que ser o mais humilde, tem que servir a todo mundo. Ele mostrou isso através, quando ele, antes, na época, no momento da ceia, né, ele lavou os pés de todos os discípulos. A gente já falou um pouco sobre isso aqui. Né? Como o Senhor é meu mestre, o Senhor vai lavar os meus pés. Não posso deixar isso daí. Não. Eu estou fazendo isso para que vocês entendam que cada um de nós devemos servir as pessoas, devemos trabalhar para melhorar a nossa vida e a vida do outro. Exatamente. E por fim, o último verbo é esperar. Não adianta ter ansiedade de querer resolver tudo naquele momento. Né? Tem muitas coisas que fogem ao nosso controle. Eu consigo fazer aquilo que está sob o meu controle. O que não depende de mim, eu não consigo fazer, não dá. Então eu preciso saber esperar. Então, amar, perdoar, trabalhar e esperar. Por quê? Porque nós temos caminhando conosco, a gente já falou isso daqui, todas as pessoas que vêm aqui falam sempre a mesma coisa. Nós não caminhamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. Nós temos, no mínimo, um espírito que está olhando por nós, que são os nossos mentores. Temos os espíritos familiares, temos Jesus, que está olhando por nós desde a criação do universo. Tá bem? Mas nós precisamos fortalecer a nossa fé nesse sentido. Por mais difícil que seja, a gente tem que viver. Não adianta chorar, não adianta correr. Tá bem? Para finalizar aqui, até que eu vou chamar a Hilda para fazer as devoções, eu trouxe uma prece chamada Prece do Natal, que foi tirada do livro Preito de Amor, escrito por Chico Xavier, e ditado pelo Espírito Emmanuel, pelo mentor dele. Apesar do tema, né? Eu falei na palestra anterior, apesar do tema ser Prece do Natal, mas vocês vão perceber aqui que em nenhum momento eles falam a respeito do Natal. Mas por que eu trouxe essa prece aqui? Porque fala um pouco a respeito da questão que nós discutimos aqui, da necessidade de, ao longo dos tempos, a gente não ficar preso em coisas vãs, em tradições, mas sim fazer na nossa prática o Evangelho de Jesus no dia a dia. Então, eu vou pedir a vocês nesse momento que fechem os olhos, que pensem em Jesus, pensem em Deus, agradeçam por esse momento que nós tivemos de reflexão e vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, conhecemos os teus ensinamentos. Auxilia-nos, desse modo, a cumpri-los. Guardamos as tuas palavras. Ampara-nos, a fim de que nós venhamos a traduzi-las em trabalho no serviço do nosso semelhante. Legaste-nos o amor uns aos outros. Então, o Senhor nos ensinou a amar uns aos outros, por legenda da própria felicidade, para que nós consigamos alcançar essa nossa felicidade. Guia-nos a praticar o bem na lição bendita, de maneira que o nosso dia a dia se faça caminho de fraternidade e de luz. Senhor, disseste-nos, eu vos dou a minha paz. Eu estou com vocês e estarei com vocês sempre. Levem a minha paz. E tens mantido a tua promessa, através de todos os séculos da vida cristã. Inspira-nos, por misericórdia, o respeito e a fidelidade
aos teus desígnios para que não venhamos a perder a paz que o Senhor nos deu com a intromissão dos nossos próprios caprichos, na paz que vem de Deus. Então nós devemos fazer a nossa parte, termos fé de que nós não estamos sozinhos, de que é importante para cada um de nós procurar melhorar sempre, auxiliando, colocando em prática o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então, dessa maneira, eu agradeço a atenção de vocês por essa reflexão. Desejo a vocês também um ótimo final de ano, um ótimo Natal, ano novo, boas festas. Não esqueçam de se cuidar, não esqueçam de cuidar também dos seus semelhantes, dos seus familiares. Agradeço o pessoal da live também, que Deus abençoe a cada um. E agora vou chamar a Hilda para fazer as vibrações para a gente. Podíamos encerrar melhor, né? O nosso ano, né? Com essa palestra maravilhosa. Parabéns, Zé. Adoramos, né? Na verdade, Muito bom. Parabéns, Zé. Então, nesse instante, vou pedir a ajuda de vocês. Pessoal, corre lá, pega a aguinha para a gente fazer a fluidificação. Pedir a ajuda de vocês. Nesse instante, convido aqueles que se sentirem à vontade, fecharem os olhos e vamos envolvendo, assim, esse nosso planeta Terra com uma luz azul, verde, rosa. Possa envolver todo o nosso planeta com muito, muito, muito amor, com muita fraternidade. Que essa luz se expanda por todos os países, em especial aqueles que estão em dificuldade, que possa atingir os seus dirigentes, que possam aplicar a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Vamos vibrando muita saúde, muita luz, muita resiliência, muita fé, muita esperança aos nossos irmãos que estão nos orfanatos, nas casas de repouso, nos leitos de hospitais ou mesmo nos leitos em suas casas. Vamos vibrando pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrando muita luz, muito amor, muita paz, muita fé e esperança a todos os nossos familiares, irmãos, amigos, todos aqueles a quem amamos. E com a mesma intensidade, vamos vibrando por aqueles que, por qualquer motivo, nos querem mal. Vamos vibrando muita luz para essa casa que nos acolhe, por toda essa equipe que nos acolhe a cada dia. Nesse instante, Senhor, vamos vibrando, pedindo licença e vamos vibrando por nós mesmos. Muita força de vontade de se melhorar, muita busca em ajudar os nossos irmãos, muita fraternidade. E nesse instante, Pai, em que vibramos por nós mesmos, rogo a equipe, toda essa equipe que já está a posto, que fluidifique as águas, todas as águas que estão aqui nessa casa, e que a cada um também que assistir essa live, que também a fluidifique, seja hoje, seja amanhã, seja em qualquer momento. Peço também, Pai, que coloque o remédio em todas as caixas de água de todo o nosso planeta, todos os reservatórios, todos os rios, todos os riachos, que essa vibração possa atingir todas as águas do nosso planeta e que seja colocado o remédio necessário, o calmante, o alento e que na hora que ingerirmos possamos ter a paz. E vamos deixando uma vibração de muita gratidão, de muita luz, para toda a espiritualidade, para que ela possa usar em onde for. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Obrigada, pessoal da live, até ano que vem. Obrigada para vocês.